O que você deveria saber antes de pedir demissão, mudar de profissão, de carreira? Você já pensou nisso? Eu sou a Renata E eu sou a Carla Lima. e você está ouvindo o Botão Vermelho Podcast. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Dá um friozinho na barriga, Carla? Ah, não dá não, porque eu já passei por algumas, então tenho essa experiência, conduzo alguns processos de transição de carreira com alguns clientes. Você passou Então, por quantas? deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu estou na terceira. Inclusive eu Terceira. estou. Inclusive eu sinto que já há algum tempo eu estou fazendo um movimento de mudança. Porque a transição, né, Renata, ela não precisa ser explícita. Eu acho que existe as transições explícitas, que são aquelas, ou que a gente muda o sentido, o rumo da nossa carreira, mas tem alguns movimentos de carreira que a gente faz que são mais sutis, mas que a gente pode considerar assim ou enquadrar num processo de transição, de mudança. E eu acho que ele acontece quando a gente tem algumas revisões de valores, alguma revisão no estilo de vida, ou quando a gente passa por um processo de maior maturidade, a gente tem o desejo de fazer mudanças em algum determinado contexto da nossa carreira, da nossa atuação profissional. Então, eu vejo que é tão amplo e, para mim, uma transição de carreira, ela nunca vem dissociada ou separada de uma transição de vida. Sim, e é interessante a gente começar por esse assunto. Eu também conduzo processos de carreira e eu não chamo de transição de carreira. Eu gosto de falar evolução de carreira. É o nome do meu processo. E justamente inclui mudanças sutis, que a gente pode chamar de mudanças laterais. Às vezes você está mudando um formato ou você precisa fazer algumas adequações para que aquilo continue sendo possível e outras mudanças mais bruscas, né? Que é o que a gente vai falar agora. Compartilha com a gente. Eu acho que um ponto interessante de qualquer processo, e esse do trabalho também, para mim, é o incômodo. O ponto de partida é ser o incômodo, né? O que está me incomodando que me faz desejar a mudança? Porque a mudança requer ação. Então, toda ação requer energia. Então, qualquer incômodo e que você esteja disposto a mudar o incômodo, já parte essa primeira dica aí, né? Que tanto de energia eu estou disposta a colocar nisso, né? Impossível ter mudanças que precisam de ações e sem ter o combustível da energia. Qual foi o primeiro incômodo para sua primeira mudança de carreira? Eu não vou falar da minha primeira, mas eu vou falar da minha mudança mais significativa, que na verdade é a segunda, que é quando eu deixo um cargo de executiva e resolvo empreender, e resolvo trabalhar no nível mais sozinha, uma carreira mais solo, num empreendimento. O incômodo, eu acho que eram vários incômodos. Não era um incômodo, era um conjunto de incômodos. E talvez até por isso, efetivamente, a decisão de fazer a mudança. Mas vinha no momento em que meus filhos estavam entrando na adolescência e eu percebia que era necessário que eu estivesse um pouco mais, ou me fizesse um pouco mais presente na vida deles. O acompanhamento dessa fase tão sensível e tão importante. E eu estava separada. Então, lógico, tem a questão da presença do pai, mas em alguns momentos é importante ter uma presença um pouco maior de um adulto por perto, de um dos responsáveis por perto. Mas somado a isso, Renata, tinha um outro incômodo que era o meu estilo de vida. Eu estava trabalhando absurdamente e eu estava trabalhando em algo também que não estava trazendo para mim um nível de satisfação, de realização pessoal. E aquilo estava me incomodando a ponto
Talvez hoje eu identificasse que eu estivesse num pré-burnout. Então, naquele momento, às vezes dava o domingo à noite e vinha aquele incômodo, meu Deus, amanhã é uma reunião fixa de comitê de direção, e eu não estou bem para essa reunião. E eu entrava sentindo calafrios. Então, eu percebia que eu estava num movimento que algo interno já não casava. Eu estava fazendo uma desconexão emocional e de sentido do trabalho. Eu vou ficar com essas 3 por enquanto. Então, esses eram os incômodos. E talvez um outro, falo que vou ficar nos 3 e vou para mais um, né? Mas talvez um outro, Renata, era também de querer dar um novo rumo para a minha carreira, no sentido de colocar mais os meus conhecimentos de clínica, de psicologia clínica, e era algo que eu gostava muito de fazer, de colocar esses meus conhecimentos e a minha atuação. Então, esses foram os principais incômodos. Sim. A sua principal mudança foi do corporativo para um trabalho autoral, né? Um trabalho mais autoral, um trabalho onde eu pudesse trabalhar com psicologia clínica e também aproveitar toda a minha bagagem e experiência dentro de desenvolvimento humano voltado para as organizações, dentro de uma pasta chamada consultoria, desenvolvimento de lideranças, consultoria voltada para organizações. Exatamente por isso que eu chamo de evolução de carreira e não transição, né? Eu considero, e acredito que você também, é muito importante que não existe o começar do zero. Você traz todo o seu histórico, né, cognitivo, intelectual e de vida para a próxima etapa de trabalho. E existem processos organizados e metodologias para você fazer isso de uma forma mais tranquila e que atenda mais à sua vida atual, né? Tem uma frase maravilhosa que eu gosto, que fala que o melhor momento para fazer ajustes no telhado é quando o tempo tá bom. E aí você toca num assunto que eu, inclusive, pensando hoje, né, sobre o nosso assunto aqui, eu tomei a decisão. Ninguém tomou essa decisão por mim. Então, eu pedi demissão. Sim. E trocar o telhado quando está chovendo é quando você recebe uma notícia de que você foi desligado. Sim. E aí o processo é mais traumático. O processo, ele se torna... É traumático mesmo, a palavra é essa. É difícil porque a pessoa não está preparada. Se ela não tem uma ideia prévia de que pode ser desligada e ela recebe essa notícia, isso gera um trauma, isso gera inclusive um processo de luto na vida dessa pessoa. Então, essa tomada de decisão foi uma tomada de decisão minha, autônoma. E eu tive um tempo de preparação, que eu acho que é outro aspecto muito importante quando a gente fala de evolução de carreira ou transição de carreira, mais comumente citado no mercado. Você precisa fazer esse período de transição. Eu me lembro que o meu período durou mais ou menos 2 anos, mais o tempo em que eu sabia que a empresa pediria um tempo, mais um tempo de 3 a 4 meses de chegar uma nova pessoa, aculturar e eu poder sair da empresa. Mas só voltando, eu percebi, naquela época, Renata, eu não tinha consciência disso. Então, foram decisões tomadas, mas que hoje, olhando para trás, fazem muito sentido. Se eu olhar para as pessoas que trabalhavam comigo no mesmo grupo organizacional, em diversas empresas, pessoas na mesma faixa etária, que naquela época, eu tinha mais ou menos 40 anos quando eu efetivamente saí. Então, esse processo começou aos 37 anos. Se eu olho hoje, de todas aquelas pessoas da mesma faixa etária, que atuavam nas áreas similares a que eu atuava, que era talentos humanos, recursos humanos, nenhuma dessas pessoas continua dentro dessas organizações hoje. O que eu quero dizer com isso? Que nós, enquanto profissionais, ou as pessoas enquanto profissionais que trabalham dentro de organizações, precisam pensar que carreira, ela tem sim data de validade.
Sim, eu entendi seu contexto. É, eu considero que eu tive duas mudanças importantes de carreira e as duas partiram de um incômodo. E além do incômodo, é importante você entender o contexto atual da vida da pessoa. Que aí entra essa questão financeira que a gente está falando. Ter um plano de acompanhamento para olhar para isso é importante. E uma das partes desse plano é olhar para a questão financeira, porque é necessário garantir no mínimo básico para você não entrar num processo de desespero realmente, né, sobre a realidade da vida, que te coloca no lugar de não escolher, de ser escolhido. Que aí não é possível você de fato ter colocar ali, imprimir algo da sua vida que dá sentido para sua vida e que você quer juntar com o trabalho. Então a minha primeira mudança interessante, e aí eu quero saber se você teve a mesma questão que eu também, tanto de vida pessoal, tanto que aparece para mim em consultório, é que a minha primeira mudança importante foi que eu ganhava muitíssimo bem para minha idade, mas eu não, para mim, vendedor não era profissão. Então, isso era um incômodo. Sim, Esse era o seu incômodo. era um incômodo porque eu achava que vender não era cool, não tinha o status e eu gerava dinheiro e eu só gerava dinheiro. Mais tarde eu fui entender isso, que era uma questão completamente sistêmica familiar. Meu pai é um excelente representante comercial e ele cuidou da família inteira e tudo que ele construiu foi baseado justamente no mesmo processo que eu tive. Mas foi uma decisão importante na minha vida. Nesse momento eu passei... Eu fui para um processo de gestão, na verdade. Eu mudei o nível, mas eu não mudei o contexto, porque eu fui ser gerente de contas, que acabava que eu gerenciava vendedores. E passou pouco tempo quando eu percebi isso. Eu falei, ainda não é aqui. Agora eu percebi que eu quero de fato lidar mais com pessoas de uma forma diferenciada. Foi aí quando eu me inscrevi em 4, 5 processos, eu escolhi as empresas que eu queria participar de processos de trainee e foi onde eu fui, passei e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto interessante. E a minha segunda mudança importante foi quando a minha filha mais velha tinha 1 ano. E teve a questão da maternidade, do tempo, de tudo, todo o reflexo que você teve na adolescência dos seus filhos, mas uma coisa me deixou muito curiosa, porque quando de fato eu consegui trilhar a minha carreira por esse caminho, eu sabia a minha meta futura, lá na frente, exatamente o que eu queria ser, eu sabia. Falei, eu quero fazer isso aqui porque eu quero ser isso. Então, a partir do momento que eu tive aquele relaxamento sobre a questão do vender, eu comecei a ir atrás disso. E aí a vida pessoal vai uma batida de 2 carretas. Mas eu comecei a perceber que as pessoas que eu vi que tinham chegado onde eu queria chegar, eu não queria ter aquela vida. Eu não queria ter aquele parceiro. Eu não queria ter aquele comportamento. Isso começou a me incomodar muito. Renata, então você está trazendo vários pontos. Você está trazendo a importância do autoconhecimento e dentro do autoconhecimento, o que é que muitas vezes nos impede ou nos sabota de tomar algumas decisões. Um outro ponto que você traz é visão de futuro importantíssima, porque eu preciso saber qual é a minha meta de médio ou de longo prazo. E quando a gente não tem isso, vale aquela bela frase da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, é isso? É Alice mesmo? Sim, sim. Qualquer lugar caminho serve. E se eu não tenho clareza disso, então vai ser qualquer lugar, com qualquer ou quaisquer parceiros. Sim. Esse é um aspecto muito importante. O outro que você traz é, se eu vou fazer uma transição de carreira, ou se eu sou um profissional em qualquer área, qual é, você falou do planejamento financeiro, eu vou chamar de uma coisa mais popular. Qual é o colchão financeiro que eu tenho para bancar as minhas escolhas? Inclusive, a escolha de fazer uma transição de carreira. Por isso que tem que olhar para a vida atual da pessoa, o contexto dela de vida, muito personalizado, por isso que uma pessoa capacitada para isso é muito interessante, porque não teve a mesma leveza do que eu tive aos 20 e não teve a mesma leveza de quando eu fiz de novo
coincidentemente, eu acredito que foi aos 30. Então, assim, nossa, agora que eu caí em si, né? Que eu fiz eu trabalho desde os 14. E pode ser que se você for Então, fazer uma agora, talvez não tenha a mesma leveza que tiveram as outras. eu disse acredito agora, talvez. e assim, eu acredito agora que eu estou aparando formatos. Eu estou numa fase de acabamento. Mas eu tô muito no viés das coisas que eu acredito. Eu vejo algumas ramificações, esse podcast mesmo, para mim, é uma ramificação. Mas eu tô assim, eu nunca estive tão dentro do que faz sentido para mim, com esse alinhamento do que também traz renda. Que aí é outro assunto interessante aqui da gente falar. E aí você trouxe uma outra coisa na sua fala que para mim é importantíssimo. Qual é a carreira, ou o que eu quero para minha vida profissional, para minha carreira, versus o estilo de vida que eu desejo ter? Sim. Porque existem formatos de carreira que são totalmente incompatíveis com o estilo de vida que você deseja. E isso é tão menosprezado quando a gente é adolescente, né? Não, quando é adolescente, e às vezes tem pessoas de 50, 55 anos que ainda menosprezam. Tem uma escolha de carreira, mas que afasta ela totalmente ou do estilo de vida, e às vezes até do estilo de vida e dos valores essenciais. Que eu acho que é uma outra coisa que precisa estar totalmente alinhada, casada. Aquilo que eu sigo profissionalmente está alinhado com os meus valores pessoais, aquilo que eu acredito, aquilo que é uma verdade para mim. Sim. Então, esse também é um aspecto muito importante quando a gente pensa em carreira ou transição ou evolução de carreira. Sim, o nome que a gente quiser dar. É porque o meu processo chama evolução de carreira. Sim. É interessante, Carla, porque não existe match perfeito, né? Eu gosto de falar que jogo de corporativo, principalmente grandes corporações, são pessoas tentando lidar com uma meta macro, que na verdade na maioria das vezes ela é fantasiosa, porque as pessoas estão tentando alcançar objetivos individuais. Então, em grandes corporações é necessário ter jogo de cintura e estômago. Quem tem essas duas coisas podem ter tranquilidade em navegar nesse jogo corporativo. E quanto mais os seus valores com o da empresa estiverem alinhados, mais conforto você vai ter dentro do ambiente desconfortável. E, claro, né, eu acredito que uma das maiores realizações da vida é você conseguir fazer um trabalho, principalmente autoral, que você consegue exercer os seus valores. E isso entra em choque na minha vida a todo momento atualmente. Porque hoje a gente tem que pôr. Ia falar a bunda na janela, né? Mas não ia ficar muito. Mas você já falou, já né? falei, né? A necessidade de exposição, a forma que a gente tem hoje para chegar até as pessoas, para divulgar o nosso trabalho, e esse podcast é uma das ferramentas disso. Não gosto, me incomoda, mas é gratuito. A gente tem uma capacidade intelectual de dar ampliar mais essa distribuição do nosso trabalho. Então, assim, tem N questões que me tocam nesse ponto. E a gente já falou sobre alguns pontos aqui importantes para você pegar a linha de raciocínio. O primeiro é o incômodo. O segundo é olhar a sua vida atual e personalizada. O que é que você está passando nesse momento. E o terceiro, a gente falou também sobre a importância da vida financeira, olhar para as questões de finanças e, como a Carla diz também, de preferência tentar essa mudança antes do pior acontecer, né? Ter um pouco ali de tranquilidade para fazer essa mudança. E aí eu quero entrar num outro assunto importante. Quantas pessoas aparecem para você, porque aparecem muito para mim, com reclamações sobre empresas, mas elas precisam, na verdade, olhar para os seus processos individuais primeiro. Acontece muito com você ou é só comigo? Ai, Renata, as pessoas se iludem, né? Achando que o que está fora não conversa com o que está aqui dentro. Eu digo que a nossa vida aqui fora é só um reflexo de tudo que está aqui dentro, bem ou mal resolvido. Porque se estiver bem resolvido, a nossa vida flui. Se estiver mal resolvido, a gente vai empacar. Então, tá empacado,
Em qualquer esfera da vida, gente, e aí não é só profissional, é em qualquer esfera dessa nossa vida maravilhosa, esse é um convite para você sentar e olhar para dentro. Seja, se você puder, de preferência, com ajuda profissional. Mas se não, vai buscar leituras que aprofundem, que te ajudem. Ouça podcasts como o nosso, que ajuda. Mas olha, Renata, às vezes a pessoa chega com uma demanda e ela vai ter que olhar para ela chega com uma demanda e ela vai ter que olhar para outras coisas que estão impactando negativamente aquele processo. As pessoas confundem sintomas com decisões. E é importante você olhar para a relação com seu pai quando existe uma repetição e uma recorrência de reclamações com líderes e com chefes. Então, não resolve, seu problema não vai com resolver hierarquia. Mudando o emprego, não vai resolver só mudando o emprego ou mudando a empresa. Então, tenta nomear o seu sintoma primeiro. O que está ruim para mim? É a jornada? É o tamanho da jornada? É o horário? É o conflito de valores? Nomeia primeiro as suas questões. Infelizmente, se você não está no colchão financeiro ali para ter muitas escolhas, é o primeiro lugar que você tem que olhar, né? Na verdade, é essencial. Eu digo que sem o colchão financeiro, até tem um nome em inglês para isso, né? Eu não vou lembrar. Mas sem ele, você se torna refém e escravo de situações que muitas vezes estão deixando você descontente, você insatisfeito e às vezes até, inclusive, doente. Sim. Se eu não tenho essa reserva, eu vou ficar refém dessas situações. Refém. Esse é um aspecto essencial, primordial, que as pessoas precisam cuidar. E é interessante que é muito fácil você entrar num looping de codependência com a situação, porque você está insatisfeito, mas aquele lugar te dá renda, faz o dinheiro entrar na sua vida de alguma forma, e aí você começa a ter desejos extremamente supérfluos com a desculpa de que eu mereço porque eu tenho tanto esforço e meu trabalho é tão árduo. E talvez, para além de desejos supérfluos, essas pessoas, ou a gente, comece a desenvolver algumas compulsões. Sim. Como um mecanismo de compensação dessa insatisfação que a gente está vivendo no trabalho. E aí, Renata, eu fiquei pensando aqui num outro aspecto, que é assim. Eu estou com 57 anos. Eu tomei essa decisão de fazer essa grande transição, eu chamo a grande transição mesmo. O meu incômodo começou lá pelos 35 anos, 37 anos, a coisa ficou bastante complicada, o que me fez tomar uma decisão de ir me preparar. Preparar em dois aspectos. Primeiro, reserva financeira. E a segunda, estudar. Capacitação. Porque se eu queria clínica, a minha experiência estava toda embasada dentro de organizações de psicologia organizacional, negócios, ambiente, mundo corporativo. Tudo bem que ali você tem, quem trabalha com recursos humanos, trabalha muito a escuta, é uma coisa, mas uma coisa é você trabalhar isso dentro de uma organização, outra é você partir para atendimentos psicoterapêuticos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa num passo a passo para fazer transição de carreira, para mim, esses foram os dois pontos essenciais. E é interessante que nós comentamos aqui já das mudanças silenciosas, né? Então, as transições silenciosas, às vezes, está entre você olhar para a sua vida pessoal e se colocar no seu lugar e entender que você não está fluindo bem em equilíbrio com aquele ambiente, porque você tem questões pessoais, igual a gente comentou do pai. Existem outras mudanças silenciosas internas, que pode ser sobre colocar limite, performance, se apresentar de forma genuína naquele local que você está, e existem mudanças de empresa dentro do mesmo assunto profissional, ou ainda uma mudança mais brusca, onde você quer trazer nova capacitação profissional para sua vida. Isso inclui dinheiro,
tempo, novos estudos e inclusive paciência com você e com o tempo, porque você entra numa nova curva de capacitação e gestão de mudança. Não é que você vai começar do zero, né? Porque a gente já falou isso, mas você entra nessa nova curva. E aí, quando eu falei dos meus 57 anos, uma outra questão que a gente não pode deixar de lado é que nós estamos vivendo cada vez mais a tal da longevidade. E se antes se aposentava aos 60 anos, 65 no máximo, gente, agora, olha só, se nós estivermos bem, fisicamente, mentalmente, se a gente vai viver até os 95, 100 anos, já dizem que tem as pessoas que já estão vivendo aí 120 anos, a gente tem capacidade produtiva até... Eu ouço pessoas que estão aí escrevendo, lúcidas, médicos operando com 90, 95 anos. E aí, o que é que nós... Essa é uma grande provocação que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Onde é ou como é que nós estamos nos preparando do ponto de vista profissional, do ponto de vista de carreira, físico, mental, emocional, para viver essa capacidade produtiva mais longeva? Será? Será? Você está se preparando para isso, Renata? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tô me preparando para o futuro. Estou me preparando em termos de conhecimento, estou me preparando em termos de fazer brilhar meus olhos, aprender coisas novas, novas técnicas, ampliar o meu conhecimento. Qual a mudança que você está passando agora, que você falou que está passando de novo? Esses dias eu estava olhando uns vídeos antigos lá, a questão da menopausa e da longevidade estava bem forte, assim. Ela continua. É um processo tão sutil que nem eu sei muito bem ainda. Mas eu te diria, acho que eu sei te dizer sim, e dizer para todo mundo. É uma questão de posicionamento. É a forma como você está se apresentando para o mundo. Sabe essa coisa de sentar na cadeira? Sim. Eu tô sentada na cadeira da Carla, ou eu tô sentada na cadeira de outras pessoas. E vou soltar um palavrão aqui. Renata, essa mudança é foda. É? Coisa É boa. foda. Sim. Ela não é fácil. Porque às vezes você foi pegando carona, às vezes você foi deixando algumas coisas de lado, você foi deixando o seu jeito de ser de lado, foi se adequando. Mesmo no processo autoral ali? Mesmo no processo autoral. Se a gente não está no orar e vigiar constante, gente, quando eu falo orar e vigiar, é no sentido de presença e alerta, você vai se deixando levar. E tem um preço. Passar por esse momento que eu estou passando tem um preço. É um preço alto, mas eu estou percebendo que tem sido, que também eu tenho colhido resultados muito positivos. É uma apropriação. E aí, sabe onde é que eu estou caindo agora? Principalmente porque nós falamos de financeiro, a gente falou de aprendizado. Agora, eu sinto que eu estou no momento de por incrível que pareça, 57 anos, autoconhecimento. Mas dentro de qual área? Dentro de mim. De quem é a Carla. Mas é específico na forma como você se mostra para o mundo? É específico na forma como eu me vejo. Então, é tão profundo que é como eu me vejo, como eu sou exatamente, quem eu sou exatamente e como é que eu vou mostrar isso para o mundo. Que eu acredito que eu já estou mostrando. E detalhe, isso, gente, tem a ver com o momento de vida. É o meu momento de vida. De 56 anos para 57, a gente faz... Lembra que eu falei? A transição de carreira nunca vem dissociada da transição de vida.
Lá pela teoria dos setênios, eu estou fazendo uma mudança de setênio, uma das mais significativas da minha vida, que tem a ver com esse salto de maturidade. Não é só da idade, é um salto de maturidade mental, emocional, espiritual, físico, que tem a ver com o quê? Com esse processo de menopausar. Então, Renata, não se iluda, porque você falou uma coisa que eu falei, tá bom. Você disse o seguinte, eu estou no momento que eu estou fazendo uma lapidação. Sim. Lapidação, perfeito. Quando você tiver tudo lapidado, vem a vida e te dá outro diamante bruto. Não, eu concordo, mas eu acho no sentido do meu querer. Não, ok. O ponto que eu tô, eu nunca me senti tão nas minhas questões, sabe? Sim. Mas a vida é o momento todo faz isso e graças a Deus que ela faz, né? Porque o meu processo de autoconhecimento também eu fui muito feliz em receber o que a vida tá me dando, olhar para minha vida atual e conseguir fazer essa dança ali com a vida, não brigar com a vida. Inclusive, me surpreende bastante a visão que as pessoas têm sobre trabalho, dinheiro, profissão e renda, né? Trabalho é o que você faz. Então, eu quero chegar, sim, até os 120 anos trabalhando. Então, eu vou estar fazendo, eu vou estar em ação de algo. Por isso que a pessoa idosa, mais velha, né? Ela compra um rancho, ela faz ela começa a desenvolver uma habilidade nova, porque o fazer é muito importante para o cérebro, para o corpo, para a alma e para o espírito. Então, corpo em movimento, né? Corpo em movimento, e é muito importante você se manter em movimento. E para mim, um dos trabalhos mais nobres da humanidade e pouco remunerado, e é por isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês, é a parte cuidadora da maternidade e o trabalho doméstico. Então, o trabalho ele sempre está vinculado a uma ação. Quando eu falo de profissão, eu estou falando sobre o meu campo de aprendizagem. É onde ali, qual é o campo de abrangência do meu conteúdo cognitivo. E aí, quando eu falo de carreira, eu estou falando de tempo. Eu estou falando de tudo que aconteceu para que eu chegasse até aqui. E renda, gente, renda tem a ver com recurso financeiro. É o dinheiro que chega até a mim. Então, quando eu estou falando sobre o dinheiro que vem através do trabalho, eu estou falando de remuneração. Sim. Então, com certeza, sim, eu quero trabalhar, mas eu não quero estar vinculada à remuneração. E aí tem outro ponto interessante quando a gente fala de emprego. Emprego é o vínculo, é qual vínculo eu tenho com aquilo. Então, separar isso dá uma paz no coração e principalmente pode estar acendendo uma luzinha vermelha na sua vida sobre qual assunto ou qual parte você precisa olhar. Primeiro, você dá valor ao trabalho que você faz? Gente, trabalho doméstico e o trabalho cuidador da mãe, porque é ótimo ser mãe, mas existe muitas ações na parte do cuidar, né? Tem que lavar roupa, tem que dar comida, tem que saber se a calça tá curta, a tarefa da escola. A geladeira tá cheia. Exato, e o trabalho da casa e também. E a educação, Sim. Porque para além dessas coisas muito práticas, que ser humano eu tô criando, que ser humano eu vou colocar no mundo. Isso é um trabalho extremamente importante. Então eu preciso, a profissão, eu tenho o meu círculo ali da profissão, ele tá bem estruturado, eu preciso procurar novas habilidades, eu preciso estudar e tudo mais. E qual é a minha carreira? Eu já tenho uma trajetória ali eu estou enxergando, inclusive, dando valor à trajetória do tamanho que ela merece na minha vida e a renda. Eu tenho questões de dinheiro importante, de onde vem o dinheiro que eu vivo. A gente não pode menosprezar. Eu queria ser uma herdeira, assim, bem milionária. E eu acho ótimo quem é. Então, é importante essa separação, porque coloca a gente nesse lugar, né? Eu atendo muitas pessoas que tiveram hiatos de carreira por conta deste trabalho não remunerado. Que às vezes a situação de vida ou o plano que foi definido na vida, a pessoa decidiu ficar um tempo maior em dedicação aos filhos ou à casa e tudo mais. E é muito interessante quando elas têm essa percepção, né? Você não tem um problema de trabalho, você tem um problema de renda.
Como a gente vai fazer essa mudança, né? E aí a gente entra em lugares profundos e dolorosos, mas que com um plano de acompanhamento ali, alguém pegando na sua mão, dá certo. Ai, desculpa, falei muito, mas me toca muito esse assunto. E é interessante porque, para além nessa coisa da economia do cuidado, agora as mulheres na faixa etária de 45, 50, 55 estão vivendo uma outra etapa do cuidado. Muitas vezes os filhos adolescentes e adultos ainda moram com elas, mas também ela já começa a perceber que os pais vão entrar num processo de maior dependência ou requerer mais cuidado. E normalmente, para quem sobra isso? Para a mulher. E por que eu estou trazendo? Porque isto também impacta a carreira, em algum momento vai impactar a carreira ou as questões profissionais dessa mulher que está nessa faixa etária e está vivendo esse processo, a gente chama aí no mercado processo sanduíche, né? Ela está ali no meio, sendo bombardeada de todos os lados dessas demandas que muitas vezes são exigidas dela. Sim, e eu acho engraçado quando alguém fala assim, ai, a mulher entrou no mercado de trabalho e aconteceu isso que entrou no mercado de trabalho. Aconteceu não, até hoje a gente tem problemas para falar sobre remuneração adequada e sobre o envolvimento e o poder da mulher diante do dinheiro. Se a gente for olhar o Antigo Egito, a gente tem relação da mulher com o trabalho, moendo grãos, cuidando de crianças, com afazeres de domésticos ou de sacerdotisas, tudo isso que está ligado ao fazer e ao trabalho. A gente pega a Bíblia, a gente tem referências da mulher, as mulheres sendo parteiras, as mulheres cuidando das plantas, tudo isso é trabalho. E a gente ainda está caminhando em remuneração e E não é só remuneração, né? remuneração, dinheiro e renda. Mas também a disparidade que a gente tem em mulheres em altos cargos de liderança. A proporção de mulheres em altos cargos de liderança é muito menor em relação aos homens. Se não me engano, no Brasil, hoje são apenas 5,2% de mulheres que chegaram ao nível de CEO dentro de organizações. Mas eu sempre que eu olho para essas mulheres, eu olho assim, eu quero pagar esse preço. Esses dias eu vi aquela, esqueci o nome dela, ela é uma das fundadoras do Nubank. Do Nubank, Aí sei. apareceu um corte dela para mim no Instagram falando assim, pense como seria a minha vida se eu tivesse uma esposa. Como é fácil a vida de alguém alcançar alguns lugares quando ela tem uma esposa. E é justamente sobre isso. Então, quando eu olho para essa vida, eu fico num lugar geralmente diferente da maioria, porque eu observo se eu pagaria o preço. Eu vejo com muito respeito que essas mulheres que estão lá, o preço que elas pagaram. Eu sei que é um preço que eu não quero pagar. Eu acredito muito que dá. Eu aperto as pessoas, mas eu acredito que dá certo. Em julho de 2009, eu disse não. Para isso, eu não quero. Porque esse também era uma das provocações que eu me fazia naquele momento. Os próximos anos da minha vida, eu quero viver o que eu estou vivendo aqui dentro? Sim. Então era uma autoprovocação muito importante para mim, que me ajudou muito a tomar a decisão. E uma outra provocação que me pega bastante, e quanto mais eu atendo pessoas, mais isso fica nítido para mim, claro, primeiro, a gente tem que dar o valor ao trabalho, que é o tamanho que ele tem. Muitas pessoas colocam a vida inteira no trabalho. E o trabalho ele tem que me atender ali a certo ponto, mas eu tenho que ter as outras áreas da minha vida de forma interessante e eu preciso sim conseguir ou tentar movimentar isso, né, as outras áreas. E a outra questão é que mentiram pra gente, né? Adoro Platão, mas Platão mentiu pra gente que nós não somos seres inteiros. Mas nós temos o ânimos e a ânima dentro de nós. E existe algo dentro da mulher, existe essa força dentro da mulher, que é a força da realização. E a forma dela ver realização é remuneração e é dinheiro. E esse ponto bate muito na questão sexual, de autoestima, libido para a vida e como a mulher integra a sua vida com o seu corpo. Então, a cada vez mais eu vejo, você pode ter todo o acesso a dinheiro do mundo, mas que tanto desse dinheiro você acredita que é você quem fez? Que tanto de domínio você tem sobre esse dinheiro é muito importante, principalmente para as mulheres que acreditam ser importante
essa área da vida, né? Quem não gosta não tem problema nenhum. Mas eu não tem como você separar a libido de vida da libido sexual e da questão da realização do que você fez na vida, de fato. Dinheiro e energia sexual estão intimamente ligados, né? Sim. Profundamente. Agora, tem um dado que eu achei muito interessante. Diz que 70% das mulheres na faixa de 45 a 82 anos estão em transição de carreira. Essa é uma pesquisa brasileira realizada pela Maturi, e a Nós é uma plataforma que trabalha com pessoas mais maduras. Então, olha que interessante, 70% e é voltado especificamente para mulheres, estão vivendo esse processo de transição de carreira. E liderado por equilíbrio entre vida profissional, essas mulheres estão buscando, primeiro fator, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Que casa com o que você falou. Eu quero essa vida para mim? Sim. Uma vez perguntaram para mim se eu queria ser presidente da República. Eu não, eu quero ser esposa do presidente da República. É muito isso. Foi um choque isso para mim, né? Eu quero isso, mas eu quero pagar esse preço. Tanto que eu acho tão importante hoje o olhar para a tarefa. Eu gosto de fazer essa tarefa. O olhar para a rotina. Também. Rotina do quê? Do seu dia a dia? Do trabalho. Do trabalho, né? Tá. Esse formato de trabalho atende à minha rotina. Isso. Eu sou incansável nessa tarefa. Então, olha a sua pergunta. Não é a minha rotina cabe no meu trabalho, não. O meu trabalho cabe dentro da minha rotina. O meu trabalho cabe no estilo de vida que eu quero levar, que eu quero ter. O meu trabalho está alinhado aos meus valores. Que é a provocação que você fez, não colocar o trabalho no centro. Vida atual. Não colocar o trabalho no centro da sua vida. Exato. E essa parte de fomentar as outras áreas da vida é importante também, porque eu me peguei numa situação que hoje 70% do meu trabalho é online. Eu só atendo pessoalmente quando é empresa, que eu vou até a empresa, mas eu tenho essa necessidade de sair de casa. A questão da roupinha, eu já tive sempre. Eu tenho a roupinha. Eu acordo, eu ponho a minha roupinha, passo o meu batonzinho. Roupinha significa se preparar. Se preparar para o trabalho. Assim, nem doente, você vai chegar lá em casa, eu vou estar de pijama 3 horas da tarde. É muito difícil. Eu sou um pouquinho diferente, eu já sou mais relaxada. Isso é de mim. E trabalhar em casa precisa desse esforço também. E só que eu percebi que o sair é importante para mim. Então, hoje, por exemplo, eu tenho capacidade técnica para fazer exercício em casa. Fiz muito tempo, inclusive, quando eu morava fora. Mas eu já percebi que eu preciso ver gente. Eu preciso circular. Então, hoje eu tava nessa reflexão porque eu tive que ir na academia lotada, né? Aí eu tava tentando entender os meus incômodos. Por que eu não gosto da academia lotada, mas eu gosto de ver gente. Então, eu tiro esse peso do meu trabalho. Se eu tivesse desesperada, o que eu ia falar? Não, eu preciso de um trabalho que eu vejo gente. Não. Adoro meu trabalho, adoro a minha rotina, mas eu preciso alimentar essa parte que é importante para mim e para minha personalidade em outro lugar. Mais uma vez, Renata está falando sobre autoconhecimento. Sim. Eu me conheço o suficiente para saber que tipo de trabalho, que tipo de escolhas eu vou fazer na minha vida profissional? E posso te dar um outro exemplo hoje? Eu tentei pôr uma roupa. É porque hoje nós vamos gravar mais de um episódio. Você que ficou até aqui, você merece saber essa informação. Eu tentei pôr uma roupa hoje que eu aproveitasse a saia para vir com 2 blusas diferentes. Só que eu fiquei com um incômodo enorme de vir com essa blusa. Acredita? Aí eu pus a blusa, tirei a blusa, eu falei assim, gente, mas por que eu tô incomodada com essa blusa? Será que eu tô me achando, sei lá o quê, né? Com a minha blusa. E aí eu parei pra pensar que eu já tive que me colocar em tão lugares duros esteticamente pra provar que eu era inteligente ou pra passar a sensação de que eu sou mais séria e que eu sou mais sisuda, forte. Ou até porque os ambientes corporativos têm código de vestimenta, o tal do dress code, né? Mas eu já participei de alguns que sim e outros que não. E aí eu falei, deixa minha blusinha de bolinha.
deixa eu ir embora com a minha blusinha de bolinha, mas eu precisei ter esse esforço, sabe? Eu falei, meu podcast, minha blusa, Minhas regras. minhas regras. Então, e se acha que eu não sou inteligente porque eu tô mostrando meus deltoides, não é pra fazer nada comigo também, não. Passar bem. E é interessante porque essa discussão passa por um lugar de poder de escolha. Sim. E se você não tem poder de escolha, de novo, você vai se tornar refém de algo que você não, de algo que não te alegra, de algo que não faz sentido para você, de algo que não conversa com quem você é. Sim. É? Resumindo o nosso episódio, né? Observe seu incômodo. Olhe primeiro para sua história. Veja como estão as suas questões financeiras. Seja gentil em saber os seus processos, inclusive. E se conseguir fazer isso acompanhado de alguém, será maravilhoso para você. Esses dados, Carla, você acredita que tem a ver com a menopausa? Esse dado que você trouxe agora, que eu achei bem alto. 45 anos, a mulher já está no climatério, tá? Então, pode ter a ver. Mas pode ter a ver também com todos esses aspectos de que a mulherada está olhando e fala assim, opa, será que o resto da minha vida eu só quero trabalhar? Mas é fato que, quando eu pego 45 anos, as mulheres já estão começando a viver os sintomas da pré-menopausa. É uma avaliação que eu faço. Gente, isso é só uma inferência. Você me perguntou, é uma inferência, mas não tem nada aqui que fale sobre isso. Ainda mais quando o primeiro ponto é a questão do equilíbrio entre vida profissional e trabalho. Vida pessoal e trabalho. Eu achei muito interessante. Eu quero terminar o nosso episódio lendo uma parte de um livro que eu gosto bastante, mas antes, onde nós encontramos você, Carla? Vocês me encontram no meu Instagram, @CarlaRLimas. Eu sou a Renata.c.cordeiro no Instagram e nós também estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok como Botão Vermelho Podcast. Você ajuda muito a gente, principalmente você que já ouviu até aqui. Então, gosta da gente, ficou com a gente esse tempo todo, avalie, comente, mande para alguém que você acredita que é interessante você ouvir esse episódio. E, inclusive, eu quero deixar uma provocação. Nós ficamos na dúvida se a gente deve gravar um episódio entrando um pouco mais específico nesse assunto de trabalho, que é onde nós vamos falar sobre talentos. Então, escreve talento ou propósito no comentário aqui, para a gente saber o volume de gente que quer que a gente grave esse episódio. E, de certa forma, você ajuda a gente a saber também essa informação. Posso encerrar, Lena Parte? Pode. Então, o camponês disse, fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo, vós trabalhais para manter o equilíbrio com a terra e a alma da terra. Pois ficar ocioso é tornar-se um estranho às estações e sair da procissão da vida, que marcha majestosa e orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta, cujo coração do sopro das horas transforma em música. Quem de vós sereis um junco, mudo e silencioso, quando todos os outros cantam juntos em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e a labuta uma infelicidade, mas eu vos digo que, quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da terra, que vos foi designada quando o sonho nasceu, e mantendo o vosso trabalho, em verdade, estais amando a vida. E amar a vida através do trabalho é manter-se íntimo do maior segredo da vida. Mas se vós, em vossa dor, chamardes o nascimento de aflição e o sustento da carne, uma maldição escrita em vossa testa, responderei que nada além do suor da vossa testa poderá lavar o que está escrito. Também vos disseram que a vida é escuridão, e em vosso cansaço repetis o que foi dito pelos que estão cansados. Eu vos digo que a vida realmente é escuridão, a não ser que haja necessidade. E toda necessidade é cega, a não ser que haja conhecimento. E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, vos ligai a vós mesmos e aos outros,
e a Deus. Renata, e aí você vai lendo e me faz lembrar também de uma outra estatística, não tem um número, mas é assustador o número de pessoas que adoecem ou morrem depois de se aposentarem e não terem nenhuma obra a que se dedicar. Sim. Muito obrigada por ficarem até aqui e até o próximo episódio.